Fala pessoal, sou Eric Figueiredo e hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Doctrine. Eu percebo cada dia mais o pessoal procurando um bom ORM para administrar, para gerenciar o banco de dados, até abstrair, tá? Não tem que ficar se preocupando com SQL e tudo mais. E assim, para começar, assim que você acessa o site do Doctrine, doctrine-project.org, tá? Você vai clicar aqui em Projects e vai descobrir que o Doctrine na verdade tem vários projetos aqui dentro, tá? A gente vai falar do mais conhecido, que é o ORM, esse primeiro aqui em cima, tá? E eu vou clicar aqui agora Latest Documentation, tá? São as últimas documentações mais recentes, tá? E aqui você tem todo o passo a passo para trabalhar com Doctrine. Então eu vou seguir o próprio passo a passo aqui da documentação, porque eu vi muito material, eu estudo muito, eu compro muito livro, eu compro muito curso, tá? E assim, eu não é um nem outro, mas 90% do material que eu pego, tá, é um material que super complica a instalação do Doctrine. E não é verdade. O Doctrine ele é simples de se instalar e ele é simples de se usar, tá? Não tem nada daquele zilhão de configuração que eu vejo o pessoal por aí. Então eu vou passar para vocês aqui, tá? Começando aqui no Get Started, tá? E o que a gente vai começar a fazer? Tá, ó, logo de cara, ó, ele já tem aqui um JSON pra gente, então a gente vai instalar o Doctrine usando esse composer.json aqui. Tá? Vou começar criando aqui o meu composer.json. Aqui. Vou copiar esse cara aqui. Colar aqui. Tá? Logo de cara, eu já adianto para vocês que vocês podem simplificar esse arquivo muito. Tá? Pode tirar isso. Pode tirar isso daqui, ó. Tá? Já começa simplificando daqui. Prontinho. Agora a gente tem que rodar o console para ele poder instalar o Doctrine pra gente aqui usando o Composer. Tá? Até aqui nenhuma novidade. Composer.par install, far na verdade, né? Install, mas independente da pronúncia. Ainda bem que não é nenhuma aula de idioma, senão eu ia estar perdido. Tá? A gente vai deixar ele instalando aqui. E vamos avançar na documentação. Tá? Pronto. A gente já tem aqui numa outra parte. Nota que tem um monte de comentário. Na verdade o arquivo vai ficar muito menor pra gente. Vou copiar esse cara aqui. Tá? Vou vir aqui. Dar um new file. Vou chamar de bootstrap.php, que é o arquivo que vai carregar para mim o meu Doctrine, tá? Eu tenho por costume, questão de organização minha pessoal, colocar isso para baixo, tá? E também vou tirar isso daqui. Com o tempo, eu acabei adotando esse dev mode aqui para o resto da aplicação, para quando ele está em desenvolvimento e quando ele já está em produção, porque vários frameworks, várias bibliotecas têm esse recurso de você ativar e desativar os erros, essas coisas. Então eu tento unificar tudo. Num caso ideal de uma orientação a objeto, isso ia ficar dentro de uma classe, tá? Ia ter até um dependency injection aqui para poder gerenciar tudo isso e não ficar instanciando e conectando no banco de dados toda hora, tá? Vou até fazer uma alteração aqui, ó, ele está usando o SQLite, vou usar o MySQL, tá? Para isso é muito fácil, ó, aqui onde está o driver, você vai trocar o driver pro MySQL, tá? Isso daqui vai virar um user. Vou até remover e colocar user aqui para vocês verem que não tem relação, tá? Meu user aqui local é o root, tá? Minha senha, password, é vazio. E no final um db name. Aqui você pode colocar o que você quiser, tá? Eu vou colocar, por exemplo, treina w
que é o TrinaWebDevBR underline Doctrine. Ótimo, acho que assim tá legal. Depois eu criei o banco, eu não criei ainda. E agora que já está configurado, ó, tá? Vou apagar isso aqui e vou explicar para vocês. Tá? Aqui tem o autoload, aqui ele carrega duas classes, diz que eu vou usar essas classes, ó. Assim, ó, eu posso já começar ó, com o setup, ó, me conectar no Doctrine, criar todas as configurações iniciais, inclusive dizendo que eu vou trabalhar com annotations, a gente vai falar sobre annotations depois. E essa linha aqui se cria ó, e conecta no banco de dados realmente. Esse aqui configura o Doctrine, informa que a gente vai trabalhar com os annotations, qual o diretório que vai estar esses annotations, ó. Esse underline dir aqui é só para informar o caminho até aqui. Pode deixar assim que também funciona, tá? Eu vou deixar como tá aqui. E aqui, se ele vai estar exibindo erros ou não, se vai estar em modo de desenvolvimento ou em modo de produção, tá? Então é super simples. Na verdade, ó, se a gente for organizar melhor esse arquivo, tá? O Doctrine mesmo, tá? São só essas duas linhas, tá? Aqui a gente tem duas variáveis comuns, uma é um array e outra é uma variável booleana, e aqui dois uses para carregar classes, que isso a gente faz com qualquer outro arquivo que a gente estiver usando aí o autoload, né? A gente estiver usando namespace, tá? Com isso daqui configurado, posso vir aqui agora, deixa eu encontrar aqui, new folder, vou criar um diretório src. Antes de a gente partir para criar esses caras, eu quero falar outra coisa ainda, tá? Quando a gente cria, normalmente eu movo esse diretório bin daqui para cá, mas isso é feito no Composer. Não foi o caso dessa vez, então eu vou deixar dessa forma, tá? A gente consegue executar alguns comandos em linha no nosso prompt de comando ou no terminal, como quer que você chame, que eu vou chamar de terminal, prompt de comando, cada hora eu falo uma coisa, vocês vão saber o que é. Nesse caso, tá, a gente ainda precisa de mais uma configuração. Eu vou abrir aqui o Get Started, tal, vou vir até aqui, ó, você vai rolar para baixo o próximo bloco de código, copiar isso daqui, tentar o nome do arquivo em cima de cada um, eu estou usando os mesmos nomes para ficar fácil para você. Vou dar um new file aqui e vou chamar esse cara de config.php, tá? E tá aí, ó. Tá? Esse arquivo aqui é o arquivo que vai configurar pra gente, tá? A configuração do nosso banco de dados. Nota que ele está estendendo o bootstrap.php, ou seja, ele está herdando essa variável daqui para cá, tá? Ele está pegando aqui carregando o bootstrap, pegando a variável entity manager e rodando a variável aqui, tá? E agora fica muito mais fácil para a gente trabalhar, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é criar meu banco de dados que eu ainda não criei. Prontinho, eu criei meu banco de dados usando phpMyAdmin, tá? Você pode usar a ferramenta que você preferir usar. E agora, com ele criado, eu vou fazer um primeiro teste, então, aqui. Para isso, ó, eu vou acessar vendor, barra, tá? A barra relativa ao seu sistema operacional, se eu for para cá ou para cá, tá? Posso usar as duas, Windows 8 aceita as duas. bin, barra, doctrine. Como eu estou trabalhando aqui, se eu rodar aqui, deixa eu ver o que vai acontecer. Ele vai dar um comando interno. Ele vai falar, ele vai dar erro, tá? Então eu vou usar o doctrine.bat. Ainda deu um erro, o que eu estou fazendo de errado? Será que é a barrinha aqui? Bem, doctrine.vai. Agora sim, é a barra então. O Windows 8, diferente do que eu disse, não aceita os dois modos. Nota, ó. Vou até dar um CLS aqui, ficou uma baderna lascada com esse console aqui. Normalmente eu uso o do PHP Storm, que é muito mais organizado, mas tudo bem. Então tá aqui, tá falando que a gente tá usando o Doctrine Command Line Interface version 246, tá? O usage, a forma de usar, ó, tá? Opções, comando, argumentos, tá? E a gente tem aqui tudo que a gente pode fazer, tá?
Então tá configurado, tá funcionando. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar um new folder, tá? Criar o meu diretório source, tá? Por que criar um diretório source? Eu informei esse diretório aqui, ó, tá? Que é onde vão estar o que? As minhas entidades. Eu já tenho uma entidade pronta aqui, tá? Eu vou usar ela mesmo para facilitar as coisas aqui pra gente, tá? Normalmente você vai usar isso e registrar um namespace para ela. Eu posso até registrar agora se quiser, tá? Para poder ficar mais organizado. Deixa eu criar aqui um entities, tá? E vou chamar aqui o meu composer. Vou registrar ela então, tá? Autoload. Tá, eu acredito que vai funcionar perfeitamente sem, mas vou configurar aqui. Depois a gente faz o teste, tá? PSR0. E aqui dentro de PSR0 eu criei como composer. Vacilo, hein? Criei como entity. Não, entities ali. Não tava conseguindo encontrar meu olho não chegou até lá. Isso aí. Tá, deixa eu registrar esse meu namespace. Agora um composer update. Tá, enquanto ele faz essa tarefa aí, eu vou colocar aqui então a minha primeira entidade. Não pode esquecer, ó, que eu coloquei o diretório entities ali, então eu tenho que colocar aqui também entities. Tá? Tava assim. E agora ficou assim, com entities, tá? Aqui. Vou copiar ele aqui. New file. Products. Products.php. Tá? E esse meu arquivo agora, ó, vou colocar aqui dentro, colar, tá? Vou até tirar aqui o abstract entity. O que é isso daqui, tá? Eu vou explicar por partes esse arquivo para vocês entenderem, tá? Esse é uma classe comum, tá? Se eu remover aqui, ó, os comentários, ó, vocês vão ver que é até uma classe simples, tá? Tá seguindo alguns padrões de umas regras, boas regras de usabilidade quando você está trabalhando com orientação a objeto, ó. Todas as variáveis são protegidas porque um objeto é responsável pelos seus atributos, tá? E aqui tem um tem um get e tem um set, tá? Ou seja, essa função é para informar um valor para essa variável, para mim não chamar ela diretamente, e um get para mim requisitar o valor dessa variável. E aqui eu tenho um return this, porque com o return this eu posso simplesmente vir aqui, por exemplo, eu instanciei class p new products, tá? Faz de conta que é isso, tá aí. Tá? Eu posso vir aqui e fazer p set created, tá? Passa alguma coisa. E aqui, ó, chamar um próximo aqui, set description, passa alguma coisa, tá? É para isso que serve o return this. Isso chama interface fluente, tá? Ela vai fluindo. Só que, se vocês notarem, eu removi aqui alguns comentários. Esses comentários não estão aí à toa, tá? Isso tem uma regra de injeção de dependência que fala sobre injeção de dependência com annotation, tá? Quem conhece injeção de dependência já ouviu falar, tá? Provavelmente já ouviu falar disso também, tá? O Doctrine, ele lê essas configurações, tá? Embora o arquivo PHP ignore, tá? O Doctrine tem um recurso interno que lê isso. Então aqui eu estou configurando aqui, ó, informando que é uma entidade e que essa entidade é relativa à tabela Products do banco de dados, que não existe. O meu banco de dados não tem tabela nenhuma, tá? E dentro dela ela tem as colunas, tá? Por exemplo, a coluna ID,
que eu já estou informando aqui é a identificação. Eu tenho a coluna, tá? E aqui dentro configurações, por exemplo, tipo integer, tá? Tipo string. Tem aqui o name, ó, que é o nome do campo. Normalmente ele identifica sozinho. Nesses casos assim que é um pouco mais complicado, eu sempre passo o name aqui para facilitar para mim, não só na hora que eu estou desenvolvendo, mas na hora que eu for ler também, tá? Aqui um tipo float, ó, tá? Que é o true false, tá? Outro integer, ó. Essa daqui pode ser nulo, tá? Tudo isso a gente tem na documentação, tá? Se eu não me engano aqui não fala mais disso, mas eu posso localizar aqui para vocês aqui em um minutinho. Deixa eu explicar o que foi que aconteceu. Eu cliquei aqui, ó, tá? Abri uma nova guia, vim aqui, ó, em Objects, abri em uma nova guia, tá? E ele abriu essa página aqui para mim, tá? Aqui, ó, tem os valores, ó, ID, text, tá? Aliás, aqui são as configurações relativas a esse cara aqui, tá? E aqui, ó, depois aqui, ó, tá a coluna, tá as anotações de coluna, tá? Elas podem ser completadas com tipo, tá? Nome, lente, tá? Que esses aqui são todos os atributos que cabem aqui dentro de column, tá? Então tem type, name, lente, unique, no label, precision e scale, tá? Tem muita coisa aqui, tá? E dentro de tipos aqui, ó, dentro desse tipos, ele aceita esses tipos aqui, tá? Que é string, por exemplo, ó, varchar, tá? Ou integer, por exemplo, um campo do tipo int, no caso o tipo id quando a gente cria, tá? Ó, tem todos os tipos, datetime, quando a gente vai criar uma coluna do tipo datetime, do tipo varchar, tá? Enfim, tudo aqui dentro, ó, para você trabalhar com o seu banco de dados. Como ele abstrai de muitas fontes, ele tem até JSON Array, ó, tem muita coisa aqui que dá pra gente trabalhar, tá? Com isso, então, em mente, tá? Eu configurei, então, mapeei essa coluna, vai ser do tipo string, enfim. Mapeei cada uma delas. O que eu vou fazer agora com isso, tá? Eu posso vir aqui, ó, chamar o meu doctrine, vou dar um ORM, dois pontos, nota que todos esses comandos tem aqui, ó, quando eu digito doctrine.bat sem nada, dois pontos, tá, esquema, tool, dois pontos, create, esse comando tá aqui, ó, tá, é o 1, 2, 3, quarto de baixo para cima, tá, e vou dar um enter. Tá? Ele falou que ele gerou com sucesso. Vou vir no meu banco de dados agora e vou testar. Tá aí, ó. Tá? Já gerou a minha coluna. Então, a partir de agora, você não gerencia mais o seu banco de dados baseado no seu... como eu vou dizer, você não vai mais usar o seu banco de dados baseado no seu lá no MySQL, não nada disso. Você vai usar essas ferramentas, PHP-MyAdmin, MySQL Workbench, tá, ou qualquer outro que você use para gerenciar qualquer outro tipo de banco de dados. O PDO, o Doctrine trabalha com muitos, tá? Você vai sempre gerenciar aqui, sem se preocupar com a fonte, qual banco que você está usando, tá? Você vai fazer tudo isso, ó, aqui dentro das entidades, uma para cada tabela, tá? Não lembrar nunca de criar um comando get e um comando set para cada campo que você inserir na sua tabela, tá? Isso são chamados de getters and setters, tá? Até eu tenho aqui, ó, getters and setters, tá? Que ele cria para mim automaticamente aqui no PHP Storm, no PHP, desculpa, aqui no Sublime, no PHP Storm também tem isso, tá? Bacana. Vou abrir vamos criar aqui um novo arquivo, vou chamar de cadastro. Nota que eu não estou trabalhando com orientação a objetos, só para ficar mais simples para vocês, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou chamar um PHP, dar um include, vou chamar novamente meu arquivo de bootstrap.php. Lembrando que esse Bootstrap retorna o meu Entity Manager, ó,
tá? E agora, o que eu consigo fazer com isso? Como eu já tenho o meu... Deixa eu só ver se chegou a completar a tarefa aqui. Aquela hora. Acho que sim, né? Não vi se deu erro nenhum. Deixa eu abrir aqui, deixa eu verificar se inclui o meu namespace. Agora não sei se é namespace. Aqui, ó, entities. Adicionou certinho. Então, agora que eu já tenho isso daqui certinho, eu vou dar um use entities bar products, que é meu objeto, tá? Nada a ver mais, é minha entidade, não tem mais nada a ver com o meu banco de dados, eu vou tratar ele como objeto a partir de agora, tá? E agora que eu já tenho ele aqui, ó, eu vou dar chamar uma variável e instanciar ele, products igual a new products, tá? E eu já tenho o meu objeto, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar cada objeto que ele tiver, cada método que ele tiver, tá? Products set, tá? Ele tem vários sets. Vou até colocar assim, ó. Eu vou pegar cada set que ele tiver e passar um valor. Quantos ele tem? Ele tem um para cada método. Então tem 1, 2, esse aqui posso pular, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 deles. Eu pulei o ID porque o ID é gerado automaticamente pelo banco, ele auto-increment, né? Então aqui, vamos começar pelo primeiro então. Tá? Set created. Tá? Eu contei 8, né? Então vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posso até passar o primeiro lá em cima, fica mais bonitinho, tá? Set create, set description, tá? Set eu pulei, set modified, set name, set qtd, set ref, set short description e set value, tá? E eu vou passar um valor para cada um deles, tá? O created e o modified, eles são datas, então eu posso passar simplesmente a um outro objeto, date, time, tá? Com a data atual, tá? Por exemplo, now, tá? Vou copiar daqui, colar aqui. Tá? O description aqui, que é a descrição longa, tá? Posso passar qualquer coisa, tá? O nome, eu vou colocar de produto 1. A quantidade vão ser 100 produtos, tá? O código de referência ABC, tá? Descrição curta, só uma parte da descrição longa, tá? E o valor, que é um float, vou passar aqui, vai custar R$ 149,99, tá? Agora eu já tenho meu objeto configurado, mas ele ainda não faz nada, tá? Ele é só um objeto como outro qualquer, tá? Só que passei valores para ele aqui, tá? Com esse cara, com essa minha entidade pronta, quando a gente fala do Doctrine, ele não é só um objeto, ele é uma entidade que representa uma tabela no banco de dados, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar agora o meu Entity Manager, vou colar ele aqui, tá? E vou chamar um comando chamado persist, tá? Esse comando persist vai receber essa minha entidade, tá? Que na verdade, opa, acabei de falando e escrevendo, a gente vai fazendo, tá? E na sequência ele vai, vou chamar novamente meu Entity Manager e vou dar um flush, tá? O comando persist, ele adiciona esse cara aqui na lista de itens a se executar,
tá? Ou seja, eu tenho um novo objeto que eu criei aqui, tá? Então ele é um novo item no banco de dados, ele vai inserir, tá? Quando eu dou o flush, ele executa a lista criada pelo persist, tá? Como isso daqui já está prontinho, já está configurado aqui, eu imagino que vai funcionar, a gente vai rodar para testar. Tá? Vamos executar aqui para a gente ver o que vai acontecer. PHP cadastra.php. Opa, erros, linha 7. Não encontrou, classe não encontrada, tá? Aqui, ó. Aqui é datetime. Quem trabalha com datetime agora aqui, ó, não pode esquecer de sempre, antes do datetime, você chamar o time zone, tá? Datetime zone. Aqui tem um default, ó. Deixa eu escrever de novo. Default time zone 7, tá? Aqui eu vou usar o América São Paulo, tá? Ponto e vírgula. Vamos verificar aqui se deu tudo certo agora. Opa, agora sim. Vou abrir aqui. Vamos ver. Ó, agora sim, ó, já tem um registro inserido. Tá? Significa que se eu rolar de novo, vou até trocar aqui o nome. No cadastro para produto 2. Tá, vamos ver lá no banco de dados. Mais um produto 2 inserido. Tá? Agora a gente trabalha 100% com orientação a objeto. Viu como é simples? Não precisa ficar se preocupando com SQL, nada, se o banco de dados muda assim que muda tudo, não. Aqui se mudar o banco de dados, muda o arquivo de conexão. No nosso caso aqui no Bootstrap, ó, muda aqui os dados e pronto, está funcionando perfeitamente. Tá? Se você vier aqui, por exemplo, trazer, por exemplo, esse dado, listar, tá? Vamos listar todos os dados, .php. Tá? Mesma coisa que a gente fez no cadastrar, tem que dar um include, um use, né, pra gente poder trazer a nossa classe, tá? E agora, aqui, ó, tá? A gente vai trazer o nosso Entity Manager. Vou copiar essa linha aqui. Copiar essas aqui, ó. Jogar aqui. Daqui eu tiro isso. E daqui até aqui. Tá? Então eu chamei o meu Entity Manager, ó. E aqui, ó, eu vou passar um cara chamado get repository, tá? E esse repository eu vou chamar minha classe. Não pode esquecer que tem que passar o caminho completo, tá? O namespace completo. Fez isso, ó. A sua classe, ela já não é só mais uma instância. Agora ela é uma entidade, tá? Então eu vou dar um products find all, por exemplo, é um comando do Doctrine, todo disponível na documentação. Dá um var dump, tá? E vou rodar aqui php listar.php. Ó que legal, ó. Ele trouxe, ó, id 2, name, produto 2, description, a descrição que eu passei, ó, o valor feito de R$ 49,99. Ainda não tá legal, até porque nessa linha de comando aqui tá ficando difícil de ler. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, vou armazenar numa variável, ó, products, vou substituir a variável mesmo, eu não vou mais usar essa minha entidade, só vai ser usada até aqui, então aqui ela deixa de existir. Só traz os resultados. E agora aqui eu vou dar um for each products as v, tá? E aqui eu vou imprimir assim, ó, echo products, separado por traço. Vou colocar aqui v, eu não lembro se ele trouxe como array ou como objeto.
Eu acho que ele trouxe como objeto. Tá? Então eu vou colocar v traço nome. Aí nesse caso é o get nome, né? Não pode esquecer que a gente está trabalhando com a classe, não tem mais nada a ver com o nosso banco de dados. E eu vou colocar aqui também, só que aqui eu vou colocar getID. Vamos ver se vai funcionar isso daqui. Tá? Vou colocar aqui no final ó, um ponto BR. Tá? Assim ele faz a quebra de linha pra gente. Vou rodar no navegador e ver o que vai acontecer. Vamos não. Aqui tá escrito, aqui tá errado, ó, é name, não é nome. Vamos rodar aqui meu servidor. Ó, eu posso continuar vindo aqui, ó, dar um php listar.php, tá? Ele vai trazer a lista para mim, ó. Ou eu posso rodar um servidor, ó, localhost 8080, tá? E aqui, ó, chamar localhost 8080 listar.php, tá? Ó, produto 1, produto 2. Se eu vier aqui agora e chamar, por exemplo, cadastrar, tá? Ele retornou, opa, é cadastra. Mas antes de rodar, eu vou vir aqui no cadastro e vou colocar produto 3 para não trazer o mesmo nome, tá? E rodar esse cara aqui, ó, não retornou nada, ó, mas no banco de dados, inseriu mais um e tá aqui, tá? Trabalho com uma estrutura totalmente orientada a objetos, com o Doctrine, que é uma ferramenta extremamente poderosa, simples de configurar, como vocês viram. A gente, na verdade, precisou de um único arquivo. A gente precisou de um arquivo, que é esse cara aqui, esse cli-config.php, que faz o quê? Ele configura o nosso ambiente para a gente poder conseguir usar o Doctrine em linha de comando para poder, por exemplo, gerar o esquema no banco de dados. O contrário também funciona, tá? Você consegue criar o banco de dados e criar as entidades a partir do banco, embora eu ache que é mais lógico você criar a entidade e depois criar o banco de dados baseado na entidade, não o inverso, tá? É para isso que serve esse arquivo. O resto da mágica tá tudo aqui, ó, tá? Ou seja, duas linhas de configuração, algumas variáveis, duas variáveis, tá? Quer dizer, super simples. Eu vejo o pessoal complicando para poder configurar isso. Cria um arquivo de Composer do tamanho de um planeta com um monte de tralha dentro, tá? E depois vem aqui e faz aquele puta arquivo gigante, tá? Que vai parecer um planeta de tanta coisa que tem, não precisa. Tá super simples configurar o Doctrine para usar, para pegar, criar uma classe. Se vocês, por exemplo, usam Pimple ou usam o DI do Zend Framework, o Zend DI, tá? Enfim, tá? Criar um serviço também, usar o Service Locator do Zend Framework, tá? Para poder trabalhar com isso daqui é super funcional, super bacana de trabalhar, muito mais organizado, tá? Ele dá de 10 em 90% dos ORMs que tem no mercado, ou dos componentes de abstração, tá? Por exemplo, ele mesmo tem aqui o DBAL, que é a abstração do banco de dados, tá? Nossa, de verdade, só mais usar o Doctrine e ralar para conseguir fazer as coisas com o Doctrine, porque é bacana, tá? Embora eu use vez ou outra o DBAL, mas eu procuro não usar, tá? É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenha ficado fácil, simples e bacana de entender, tá? E então, até a próxima semana, vai ter mais material aí pra gente estudar, tá? E é isso aí. Até lá e tchau, tchau.